Você já sentiu em algum momento da sua caminhada que as suas orações não passam do teto do seu quarto? Que apesar das palavras ditas e do tempo dedicado, parece haver um silêncio absoluto ou uma barreira intransponível entre o seu coração e o trono de Deus? Essa sensação de vazio ou de ineficácia na vida espiritual não é apenas uma impressão subjetiva. Muitas vezes, ela é o sintoma de algo mais profundo. No caminho da fé, a oração é o fôlego da alma. Mas assim como a respiração física pode ser comprometida por doenças, a nossa comunicação com o Criador pode ser sufocada por erros sutis, porém fatais. Erros que, se não forem identificados e corrigidos, podem transformar um momento de encontro sagrado em um mero monólogo vazio, ou pior, em um exercício de autossatisfação. Seja bem-vindo ao Católico Aprendiz. Este espaço nasceu do desejo sincero de estudar, aprofundar e viver com disciplina os ensinamentos da Santa Igreja. Hoje, vamos mergulhar em uma análise fundamentada na Sagrada Escritura, no catecismo e na sabedoria dos santos, para identificar os 5 erros fatais que você pode estar cometendo na sua oração. E mais importante, como você pode corrigi-los hoje mesmo para restaurar a sua amizade com Deus. O primeiro erro fatal, e talvez o mais comum em nossa era de ruídos constantes, é a falta de preparação e o desprezo pelo silêncio. Muitas vezes tratamos a oração como uma tarefa a ser cumprida, entre um compromisso e outro. Entramos na presença do Senhor com a mente ainda acelerada pelas notificações do celular, pelas preocupações do trabalho e pelo caos do dia a dia. São Pio de Pietrelcina dizia que a oração é a melhor arma que temos, uma chave que abre o coração de Deus. Mas como pretendemos abrir esse coração se nem sequer preparamos a nossa própria chave? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2707, nos ensina que a meditação cristã exige um esforço de concentração. Quando negligenciamos o silêncio exterior, tornamos o silêncio interior impossível. A correção para este erro reside na criação de um deserto pessoal. Antes de proferir a primeira palavra, dedique alguns minutos apenas para reconhecer quem você é e diante de quem você está. A oração não começa na fala. Ela começa na escuta e no reconhecimento da majestade divina. Sem a preparação do terreno do coração, a semente da palavra de Deus não encontra profundidade para germinar. O segundo erro que corrompe a eficácia da nossa vida espiritual é o egoísmo nas petições, ou o que poderíamos chamar de oração utilitarista. São Tiago, em sua epístola, é enfático ao dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Muitas vezes, nossa oração se resume a uma lista de desejos, como se Deus fosse um funcionário celestial encarregado de realizar nossas vontades e remover nossos desconfortos. Erramos quando tentamos dobrar a vontade de Deus à nossa, em vez de conformar a nossa vontade à dele. A oração cristã autêntica tem como modelo o fiat de Maria e o suor de sangue de Jesus no Getsemane. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Corrigir este erro exige uma mudança de perspectiva. Comece suas orações pelo louvor e pela ação de graças, reconhecendo a soberania de Deus, antes de apresentar suas necessidades. Quando pedimos algo, devemos sempre acrescentar, com sinceridade de coração, que o pedido só seja atendido se for para a glória de Deus e para a salvação da nossa alma. A oração não serve para mudar os planos de Deus, mas para nos capacitar a aceitá-los e vivê-los com santidade. O terceiro erro fatal é a falta de perseverança, alimentada pela busca por consolações sensíveis. Vivemos na cultura do imediatismo e do prazer rápido. Se não sentimos algo durante a oração, um arrepio, uma paz imediata ou uma emoção, tendemos a achar que a oração foi inútil ou que Deus nos abandonou. Esse é um erro gravíssimo que os mestres da vida espiritual, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, chamam de
Gula espiritual. A oração não é sobre como nos sentimos, mas sobre a fidelidade da nossa presença. A aridez espiritual, aquele período em que rezar parece um fardo e Deus parece distante, é muitas vezes permitida pela providência para testar a pureza do nosso amor. Você ama a Deus ou ama as consolações que Ele te dá? Se você para de rezar porque não sente nada, você está provando que sua oração é centrada em si mesmo. A correção aqui é a disciplina férrea. Reze quando tiver vontade, mas reze com o dobro de intensidade quando não tiver vontade nenhuma. A perseverança na aridez é o que separa os aprendizes dos verdadeiros discípulos. É na persistência do dever, mesmo no escuro, que a fé é verdadeiramente temperada e fortalecida. O quarto erro, que atinge o cerne da nossa relação com o Criador, é a falta de humildade e o espírito de autossuficiência. Jesus nos deixou uma lição clara na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu rezava de pé, orgulhoso de suas virtudes, enquanto o publicano, ao fundo do templo, nem sequer ousava levantar os olhos, batendo no peito e pedindo misericórdia. O erro fatal aqui é acreditar que temos algum mérito diante de Deus ou que Ele nos deve algo por sermos boas pessoas. A oração orgulhosa é bloqueada pela nossa própria soberba. Santo Agostinho ensinava que a humildade é o fundamento de toda a vida espiritual. Se não nos reconhecemos como mendigos da graça divina, nossas palavras são apenas vento. Para corrigir este erro, devemos começar cada momento de oração com um exame de consciência sincero. Reconheça suas faltas, sua pequenez e sua total dependência de Deus. A oração que atravessa as nuvens é aquela que nasce de um coração contrito e humilhado. Lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sem a consciência de que somos pecadores necessitados de redenção, nossa oração é apenas um teatro de vaidades. O quinto erro fatal é a desconexão entre a oração e a vida moral, ou seja, a falta de caridade e de perdão. É impossível manter um diálogo genuíno com o Pai se estamos em guerra com os seus filhos. O próprio Cristo foi categórico. Se, portanto, estais para apresentar a vossa oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Muitas vezes, tentamos rezar carregando mágoas, ressentimentos e julgamentos severos contra o próximo. Esse veneno no coração atua como um bloqueio espiritual. A oração não é um compartimento isolado da sua existência. Ela é o reflexo da sua vida. Se você busca a misericórdia de Deus, mas nega o perdão a quem te ofendeu, você está anulando a sua própria petição, como recitamos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A correção para este erro fatal é a prática imediata da caridade e do perdão. Antes de se ajoelhar para falar com Deus, limpe o seu coração de toda a amargura. A oração de um coração rancoroso é uma dissonância nos ouvidos do Senhor. A vida de oração e a vida de caridade são as duas faces da mesma moeda. Uma não subsiste sem a outra. Ao identificarmos esses 5 erros, a falta de preparação, o egoísmo, a inconstância, a soberba e a falta de caridade, percebemos que a oração cristã não é uma fórmula mágica, mas um relacionamento vivo que exige ordem, entrega e verdade. A vida de um católico aprendiz é uma busca contínua por essa integridade. Não se sinta desanimado se você se reconheceu em um ou em todos esses erros. O reconhecimento é o primeiro passo para a conversão. A vida espiritual é um caminho de constantes recomeços. A correção desses erros começa hoje, no próximo momento em que você se colocar na presença de Deus. Comece buscando o silêncio, mesmo que por breves minutos. Respire e coloque-se conscientemente na presença do Deus Trino. Peça ao Espírito Santo que venha em auxílio da sua fraqueza, pois, como diz São Paulo, não sabemos o que pedir, nem como pedir. Em seguida,
Purifique suas intenções. Peça que a vontade de Deus seja o norte da sua vida, acima de qualquer desejo pessoal. Comprometa-se com a constância. Decida que, independentemente do seu estado emocional, você não abandonará o seu tempo com o Senhor. Cultive a humildade do publicano, reconhecendo que tudo o que você tem e é vem da graça divina. E, por fim, examine suas relações humanas. Perdoe, peça perdão e busque viver a caridade que a sua oração professa. A oração bem feita transforma o homem. E o homem transformado pela oração é capaz de transformar o mundo ao seu redor. O católico aprendiz não busca apenas o conhecimento intelectual, mas a formação de um coração que bate em uníssono com o coração de Cristo. Estudar a doutrina e os documentos da Igreja é fundamental, mas esse estudo deve sempre desaguar em uma vida de oração mais profunda e autêntica. Lembre-se de que a Virgem Maria é nossa maior mestra na escola da oração. Ela, que guardava todas as coisas e as meditava em seu coração, pode nos ensinar a arte de falar com Deus e, mais importante, a arte de silenciar para ouvi-lo. Que possamos, a partir de agora, evitar esses erros fatais e trilhar o caminho da oração que não apenas pede, mas que adora, que não apenas busca benefícios, mas busca o próprio doador. A oração é um combate contra nós mesmos, contra as distrações do mundo e contra as ciladas do inimigo, que deseja nos ver desanimados e mudos diante de Deus. Mas, nesse combate, não estamos sozinhos. Temos a palavra de Deus como guia, os sacramentos como força e a comunhão dos santos como sustento. Que cada palavra proferida por nós seja um passo em direção à santidade e que nossa vida seja, ela mesma, uma oração incessante de louvor à Santíssima Trindade. Se este estudo foi útil para a sua caminhada de fé, considere-o como um convite para um aprofundamento ainda maior. A vida cristã é uma disciplina, e a disciplina da oração é a mais recompensadora de todas. Que o Senhor nos conceda a graça de rezar sempre mais e sempre melhor. Que possamos ser, verdadeiramente, eternos aprendizes na escola do Divino Mestre. Fique firme na fé, persevere na disciplina, e que a paz de Cristo, que supera todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a desbravar os tesouros da nossa fé católica, com seriedade, humildade e o desejo sincero de crescer na amizade com Deus. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Deixe aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a rezar. Eu quero ler sua resposta e rezar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo uma batalha espiritual, alguém que parece forte por fora, mas por dentro já está cansado. Talvez Deus queira usar justamente você como instrumento para levantar essa pessoa hoje. E se você deseja crescer na fé, aprofundar sua vida de oração e aprender mais sobre os tesouros da Igreja, inscreva-se no canal e permaneça conosco. Não saia daqui do mesmo jeito que entrou. Faça da sua oração um encontro verdadeiro com o Senhor. E lembre-se, quem aprende a dobrar os joelhos diante de Deus, aprende também a permanecer de pé diante de qualquer batalha. Fique firme, reze com perseverança e que Deus abençoe poderosamente a sua caminhada.